pode esperar um pouquinho, não tem problema não. Pode esperar, não tem problema. Fazer aqui um minutinho rápido, mas já vamos. Bom, eu vou só dar uma introduçãozinha aqui rápida, né? Roberto, também, vamos então iniciar, porque a gente faz as apresentações, também vamos aguardando também as pessoas chegarem, né? Primeiro, queria agradecer a presença de todos, e Eduardo também de poder estar presente aqui, com a gente fazer a abertura desse nosso evento. É uma honra, até nós estamos no nosso 16º ano de reunião, né? Então, a gente vai consolidando aí com o tempo esse programa de educação continuada, e agora com o IEP, né? Então, né, deixo com você a palavra. Obrigado pela presença. Obrigado, Pablo. Primeiro, eu queria agradecer o convite de participar, de abrir essa reunião, né? Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Lima, sou cardiologista do 9 de Julho, atualmente coordeno a cardiologia da Rede Américas, hoje nos nossos hospitais, antigos hospitais DASA, né? Hospitais Américas, que hoje fazem parte dessa rede, com 27 hospitais no total. E, Pablo, é muito interessante a gente ver e te parabenizar por essa iniciativa, né? Esse é o tipo daquela reunião que eu lembro desde os tempos que eu comecei ali na UTI do 9, a gente já via, né, o seu movimento em prol da educação, da discussão desses temas, que são temas muito relevantes associados à medicina do esporte. Então, a gente sempre brinca quando a medicina do esporte não estava tão na moda, tão na onda como está hoje, essas discussões, você já advogava na discussão desses temas. Então, seguramente é uma referência dentro da nossa instituição, falando aqui de 9 de julho, em relação à discussão do tema. E o que mais me agrada, eu vou te dizer o que, que é: a discussão de um tema que é dúvida do dia a dia do médico de consultório. Então, hoje, essa discussão de esporte e anticoagulação é uma dúvida que todo mundo tem, é uma dúvida que a gente vai ter se a gente tem pacientes no consultório que fazem uso de anticoagulante, que fazem atividade física, a gente vai ter. E é engraçado que às vezes a gente dedica reuniões para discussões de coisas muito raras, e é muito legal de você ver coisas muito raras, mas melhor ainda do que ver uma coisa rara é você ter uma dúvida do dia a dia discutida aqui com o Bruno, uma referência na área da arritmia, que vai falar da experiência dele em relação a esse tema. Então, não tenho dúvida que vai ser uma reunião muito proveitosa para tirar as nossas dúvidas, de fato, casos muito frequentes do nosso dia a dia. Então, eu queria agradecer pelo convite para abrir essa reunião, dar boas-vindas a todos e chamar a atenção para o fato de que essas reuniões e convidar todos para participar, elas são recorrentes e, sem dúvida nenhuma, muito proveitosas. E, se possível, Pablo, até depois a gente conseguir expandir essa reunião de forma corporativa, estender o convite, porque seguramente a gente vai ter muita troca com o pessoal do Rio de Janeiro, que tem algumas linhas de pesquisa nesse tema, acho que vai ser muito proveitoso. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de poder falar aqui nessa reunião, e mais uma vez agradecer o convite de participar. Obrigado. Obrigado, vocês. Obrigado mesmo. Roberto, também queria umas palavras suas aí iniciais, né, que também está aqui na coordenação com a gente. Acho que só está sem o Bem-vindo áudio. a Roberto. todos. Agradecer o Eduardo pela sua presença, pela abertura do nosso evento, ao Bruno, o Serafim e o Fábio. Eu acho que vai ser muito proveitoso a todos aí. Bom, vamos lá. Eu só estou passando aqui o link rapidinho. Me avisaram aqui só aqui. Só um momentinho, velho. Vamos lá. Então, acho que a gente pode iniciar, né? Vamos começar aqui a nossa. Também, assim, um agradecimento especial já, iniciando ao IEP, né? Quer dizer, assim, com uma demanda, com uma missão importantíssima aí com a gente, né? Em teu nome, Eduardo, da Adriana, da Denise, que estão sempre na parceria, nos ajudam muito, né? A todos que participam aqui com a gente, o espaço que o 9 de julho nos dá dentro desses 16 anos, que começamos lá atrás com
sentamos com o Marte, já vamos fazer, não tinha nenhum ambulatório e fizemos, então é uma alegria muito grande, né? Só a gente não está mais com o Ricardo Narras, que faleceu ano passado, mas que foi um dos grandes idealizadores, a gente trabalhou bastante nisso. Então tem bastante coisa e bastante novidade para vir para frente, mas é uma honra muito grande receber você, Eduardo, né? Como assim, como o grande diretor, o grande líder desse grande movimento que a gente tem dentro do hospital, né? E para a gente é uma felicidade estar aqui todo mês, né? Para a gente poder desenvolver os temas. Tá? Então vamos começar, tá? Obrigado a presença de todos. Então já vamos montando aqui. Tá bom, Bruno? Queria apresentar o doutor Bruno Waldgen, que vai apresentar hoje a palestra para nós. E a Eduardo, é com você. Obrigado. Começando. Então, acho que a gente pode já começar a apresentação com o Bruno, só para apresentar o Bruno, eletrofisiologista, né, especialista em estimulação cardíaca artificial, trabalha no Hospital Israelita Albert Einstein, Dante Pazanese, na Rede Dó, tem doutorado pela Unifesp, pós-doutorado pela USP, e é membro do board editorial do Medscape em português, né? Alguém sempre muito presente, Bruno, nos eventos. Eu sempre vejo também muita produção de conhecimento ali através do Medscape, sempre entrevistando, fazendo os highlights dos eventos. É uma pessoa sempre muito presente dentro desse contexto de atualização científica. Obrigado, viu, Bruno, pela tua... Não, eu que agradeço, Eduardo. Nossa, muito legal estar aqui com vocês. Vamos bater papo então disso aqui. Isso é um tema legal. O Pablo me ligou convidando, que a gente teve um debate até um dos o último texto do Medscape, ele surgiu baseado nisso, nesse interesse por uma coisa que a gente vê no dia a dia, mas para quem, quer dizer, quem não trabalha tanto com atleta, até encontra. Só que o ser atleta hoje virou quase que uma epidemia. Isso é uma coisa interessante. A gente antigamente encontrava o esportista, a gente tinha ideia do esportista como aquela figura de alta performance competitivo, que era o cara que ia para a Olimpíada ou que jogava no clube. Então, salvo um ou outro médico, poucas pessoas tinham contato com atleta de ponta. E esse atleta de ponta chegou no dia a dia, são advogados, são médicos, são pessoas comuns que começaram a se dedicar de uma forma super normal à atividade física. Isso é uma coisa super interessante, a gente vive uma epidemia de doença cardiovascular hoje, e talvez o tratamento seja essa, vamos dizer assim, infecção do esporte na sociedade, uma coisa benigna. E por que que esse tema em especial se torna interessante? A prevalência de FA na população vai aumentando com a idade. Então, pacientes idosos têm uma chance muito alta, quase 1 a cada 10 tem uma chance alta de fazer fibrilação atrial a partir dos 80 anos de idade. E isso aí todos os estudos vão acompanhando e vão seguindo essa tendência a envelhecimento da população associado à arritmia atrial. O atleta, apesar de eventualmente ser mais jovem do que a média populacional que tem FA, o estresse contínuo, volêmico e pressórico que esse paciente é submetido causa essa sobrecarga atrial, coloca ele num risco muito mais alto de fazer arritmias atriais, fibrilação atrial e inflante atrial, do que a população não esportista. Esse aqui é um exemplo, é um estudo antigo, na verdade, uma meta-análise de vários estudos, e ele coloca que pacientes que fazem esportes de endurance ou esportes de alta intensidade por um período prolongado têm uma chance muito mais alta, 5 vezes e meia, mais alta de desenvolver fibrilação atrial do que uma população que não faz atividade física. E isso aí é embasado em vários estudos, as diretrizes pontuam como uma possível causa, e a gente, às vezes, perde um pouco de identificar esses pacientes a tempo. E esses pacientes, não raro, todos os pacientes de fibrilação atrial, de uma forma infelizmente comum, eles apresentam o primeiro episódio, o primeiro sintoma como AVC. E a ideia da gente que trabalha com arritmia é tentar correr atrás desses pacientes para identificar a fibrilação atrial antes do evento nefário que é o acidente vascular cerebral. Quais são os preditores do que o paciente tem uma chance maior de fazer fibrilação atrial? Tempo de treinamento aumentado, intensidade de treinamento maior, início com idade jovem,
e presença de vagotonia. Pacientes com BAV de primeiro grau ou bradicardia de base já mostram que existe um remodelamento elétrico desse átrio que vai fazer isso. Flutter atrial é mais comum do que fibrilação atrial, por incrível que pareça, e só que o flutter atrial, ao contrário, assim, de uma forma mais frequente na população normal, na população habitual, faz a ablação do flutter atrial e tem uma chance muito boa de não recorrência em outras arritmias. O atleta tem uma chance muito alta de você fazer a ablação do flutter atrial e ele voltar em fibrilação atrial. A gente falou por altos motivos, então vamos falar um pouco mais de motivos. Por que existe essa tendência maior a fazer arritmias para o paciente que faz esporte? Tem uma teoria da FA vagal. FA vagal é por descarga excessiva de acetilcolina nos átrios, e ela começa, geralmente, o paciente começa a bradicardizar e a partir daí dispara a quantidade de arritmias, consegue ver isso no Holter, ou o paciente refere que costuma ser quando ele está dormindo, está deitando, e quando ele para o esforço de forma abrupta. Existe remodelamento documentado em biópsias de ratos submetidos à corrida excessiva. Eu fiquei procurando como é que eles faziam isso, e é uma coisa que é inteligente, é meio triste, mas é inteligente como é que eles conseguem fazer os ratos correrem de forma contínua. Eles trocavam o piso da gaiola do rato por uma esteira rolante. Então, eles conseguiam controlar a quantidade de exercício que o rato fazia por dia. Eles ficavam girando aquela esteira cada vez mais rápido ou com mais frequência para garantir que o rato fazia aquela atividade. E os ratos que fizeram muita atividade, comparado aos ratos que faziam menos, tinham mais realce, mais fibrose atrial nas necrópsias, quer dizer, não realce, e os humanos que fazem atividade de endurance conseguem apresentam maior quantidade de realce miocárdico também. E também o remodelamento atrial. Quanto mais horas de treinamento, daí os pacientes começaram mais cedo, então mais tempo fazendo treino, tem uma chance maior de fazer arritmia. Quanto mais horas de treinamento, maior a probabilidade do átrio dilatar, se remodelar, tanto eletricamente quanto fisicamente. O paciente atleta geralmente tem um VD discretamente mais dilatado e um átrio mais dilatado, especialmente o átrio direito. Isso aí acompanha, de uma forma quase que linear, o incremento das horas trabalhadas. Problemas da fibrilação atrial no atleta. Pensando em ritmo ou frequência, ele se adapta muito melhor ao ritmo, ao controle de ritmo. O paciente em fibrilação atrial perde parte da contração, e no atleta em especial isso denota perda de parte da performance, que também é prejudicada com uso de beta-bloqueadores, uso de outros antiarrítmicos que são bradicardizantes, e tem uma discussão sobre anticoagulação, que é o foco dessa aula, a gente vai entrar um pouco mais. E também alguns pacientes com beta-bloqueadores, eles são sujeitos à documentação de doping. Beta-bloqueio pode ser considerado doping em alguns tipos de esporte. Apesar que os esportes que o beta-bloqueio é considerado doping, com frequência não são endurance. Uma coisa interessante, todo paciente com FA primeiro, afastar o uso de estimulantes, que é muito frequente nessa população, redução de cafeína, afastar hipertireoidismo, pericardite, miocardite. Eu tive um paciente que a gente acompanhou, todo mundo focado na avaliação do paciente ser um ciclista de alta intensidade, ele pedalava 30, 40 quilômetros 4, 5 vezes por semana, e no final ele estava num evento de miocardite. Foi o único episódio dele de fibrilação atrial no contexto da miocardite. E passou essa fase aguda, ele recuperou. Pesquisar a apneia do sono, apesar do paciente ser magro, geralmente ser magro, a apneia pode ser causada por vários tipos de malformação orofacial. Uma dica legal para pesquisar é o Malampate. Se você avalia a garganta do paciente e ele seria um paciente fácil de intubar, a probabilidade de ele ter apneia do sono é muito baixa. Se ele é um paciente com intubação seria difícil de base, já começa a manter esse diagnóstico, pelo menos dentro do radar. Outra coisa que a gente pode fazer para apneia do sono é questionário de Berlim ou de Epstein, que você consegue avaliar a sonolência diurna, se o paciente dorme conversando com as pessoas, se ele tem muito sono durante o dia, se sente que o sono é não reparador. E especialmente perguntar para quem está do lado do paciente se a pessoa ronca durante a noite. Descondicionamentos, eu até queria perguntar para os universitários, pessoas que têm mais experiência de
de esporte. Eu não sei em qual momento, isso aí tem um estudo que sugere que o descondicionamento por 2 meses pode, pelo menos, tentar direcionar um fator causal do exercício sendo causador das arritmias. Se houver melhora importante no Holter, redução da carga de arritmia, redução dos sintomas, talvez seja realmente determinante. A gente entra com 2 problemas, 3, na verdade. Primeiro, a gente pode ser uma coincidência. Segundo, se você retreinar esse paciente, como é que você vai retreinar para garantir que ele não faça de novo as arritmias que ele fazia? E terceiro, você convencer esse paciente que ele deveria ficar afastado da atividade por 2 meses. Os pacientes que eu faço ablação, frequentemente furam a orientação de ficar 15 dias sem fazer atividade física e voltam para a prática. Tem um paciente meu que eu fiz uma ablação de TV, na TV idiopática, coração normal, que mandou uma foto no 8º dia informando que ele, com uma plaquinha de maratona, que a ablação tinha sido com sucesso, que ele já fez o teste e deu tudo certo. Então, a conversa com o esportista tem que ser muito pragmática, a gente tem que compreender que, apesar de ser um hábito benigno, a gente poderia também entender isso como um vício ou como um estilo de vida. Não, a forma mais prática não é limitar o paciente. O nosso papel é permitir que o paciente atinja as metas dele de qualidade de vida com segurança. Um dos tratamentos propostos para pacientes que têm fibrilação atrial ou flutter atrial com frequência é a ablação. Isso aqui é um desenho tridimensional do esôfago, o paciente está de costas, a cabecinha do paciente, a nuca do paciente aqui, as veias pulmonares esquerdas e as veias pulmonares direitas. Isso aqui é a ideia do coração, de como ele estaria no canto inferior direito da imagem. Esses pontinhos vermelhos, eles são linhas de cauterização. A gente tenta isolar as veias do restante do coração, porque em 80% dos pacientes, as veias pulmonares, a conexão mal posicionada das veias pulmonares, causa uma irritação no átrio e causa arritmia, fibrilação atrial paroxística. Então, se a gente conseguir fazer uma linha de cauterização, de uma forma que você faça uma fibrose em volta das veias e nenhuma arritmia nasça da veia e invada o átrio, você diminui parte dos gatilhos. Esse é o foco da ablação, que tem um ponto positivo, uma vantagem extra, de você conseguir fazer um tratamento mecânico e tirar os efeitos antiarrítmicos a longo prazo. Isso é uma outra estratégia de ablação, que é com gelo, crioablação. Você enfia esse balão de gelo na veia pulmonar, tudo por transeptal, e o balão de gelo, da mesma forma que o calor, ele danifica o músculo. Você tem que pensar nisso como se fosse uma gangrena de alpinista. Ele diminui a circulação daquele local que está congelado, o tecido do músculo gangrena, e toda a volta da veia pulmonar fica fibrosada. Então, você não tem condução atrial do mesmo jeito. É uma outra forma de fazer ablação de fibrilação atrial. Um pouco mais rápida, com sucesso e eficácia equivalente à radiofrequência, que é o que se usa no Brasil inteiro. Uma outra técnica que é a etoporação é bem semelhante à crio, no sentido de que é uma estrutura única que consegue isolar a veia inteira. Está entrando no mercado agora, tem um benefício também de ser mais rápida. Agora, em relação à equivalência e segurança, todas são bem parecidas. E a taxa de sucesso de ablação hoje está girando em torno de 70% a 80% para um paciente com fibrilação atrial paroxística. O que não é verdade para todos os grupos. Isso aqui é um comparativo, por exemplo, de taxa de sucesso em controles, pacientes que fazem esporte, mas não endurance, e pacientes que fazem endurance. Endurance maratonistas, ciclistas de longa duração, meio maratonistas, esses pacientes ficam por um tempo muito prolongado fazendo uma atividade física extenuante. Então, quanto mais extenuante a atividade por tempo mais prolongado, menor é a taxa de sucesso da ablação. E o problema da fibrilação atrial não é só controle de ritmo. O ritmo tem mais a ver com sintomas, mas também controle de risco de eventos cerebrovasculares. Foi criado usando a Firme, eu peguei esse slide emprestado da AFIA, que eu achei muito bonitinho, que tem as representações gráficas do lado. Então, uma das formas de você identificar o paciente que mereceria um cuidado maior, que está em risco alto de AVC, é usar esse score CHA-DISVA. Foi retirado o sexo na última diretriz, no ano passado.
Por que foi retirado o sexo? Primeiro, porque sexo, que antigamente se chamava o chá de Svask, o sexo, ele era um marcador de que mulheres têm um risco discretamente maior do que homens para eventos embólicos. Só que isso não considerava o estado pré ou pós-menopausal da mulher, não considerava a reposição hormonal e, sendo sincero, não chegava a ser um risco aumentado o suficiente para ganhar um ponto a mais. Então, no final, na tentativa de corrigir isso, a gente tirou sexo desse debate. As pontuações são C de insuficiência cardíaca, H de hipertensão, ou descontrolada ou em tratamento antihipertensivo, idade maior que 75 anos vale 2 pontos, maior que 65 vale 1 ponto, presença de diabetes, evento cerebrovascular prévio e doença vascular documentada, pode ser um Doppler de carótida com placas ou doença arterial coronariana, por exemplo. 2 pontos ou mais sugere muito fortemente os anticoagulantes. 1 ponto o uso de anticoagulante ainda é favorável, salvo algumas exceções, mas pode ser discutido caso a caso com o paciente. Em nenhum ponto não precisa de usar nada. Antigamente se usava aspirina, AS, ou ticlopidina, ou clopidogrel, como alternativas ao anticoagulante. Se viu com o tempo que você colocar a qualquer um desses aumenta o risco de sangramento de outros pontos, até sangramento cerebrovascular também, sem ter o benefício da anticoagulação. Então, hoje, se ele tiver 0 ponto no chá de Svar, não se recomenda nenhum tipo de estratégia de antiagregação. E no atleta? Essa pérola foi lançada, bom, mês passado, e isso aí nos trouxe muitas informações sobre consideração de liberação de pacientes para esporte. De novo, ele é um texto que não é tão longo, um texto que pode ser apreciado de uma forma em um final de semana, provavelmente, com diretrizes muito bem montadas. E ele toca em alguns pontos, especialmente na figura 3, a gente vai entrar nela, sobre o que fazer com os atletas que têm risco de sangramento, mas precisam de usar anticoagulante. E por que isso? A proteção cerebrovascular inicialmente foi feita com varfarina. Varfarina era um tipo de veneno de rato, um cumarínico, que foi purificado a ponto de a gente conseguir usar de uma forma controlada no ser humano. Você toma varfarina, você inibe alguns fatores pró-coagulantes e você aumenta a chance diminui a chance de eventos cerebrovasculares. Você tem que manter o INR na faixa de 2 e 3, só que a interferência com medicação e com alimentação é muito grande. Isso cria uma labilidade importante, e essa labilidade aumenta o risco de eventos hemorrágicos, mesmo cerebral ou outros. Os novos anticoagulantes vieram surgindo, primeiro foi dabigatran, rivaroxabana, depois apixabana e por fim a doxabana. Os novos inibidores estão ainda para chegar, vão chegar novos inibidores de fatores de coagulação que não estão no mercado ainda, mas esses basicamente compõem tudo que a gente usa hoje. E eles mostraram um perfil de segurança de anticoagulação muito maior do que a varfarina. Pelo menos em relação à segurança cardiovascular, os novos anticoagulantes, em quase todos os estudos, têm vantagem em relação à varfarina. Essa diretriz veio trazendo, primeiro, uma classificação de tipos de esporte. E ele mudou um pouco aquela classificação engessada que vem desde o Bethesda, de esportes tipo 1A, etc. E ele colocou posicionou os esportes em gradientes. Numa linha você tem a quantidade, a duração do esforço. Por exemplo, o golfista dá uma tacada e aquele esforço dele acabou naquele momento. Por outro lado, um corredor de longa distância, ele vai mantendo o esforço excessivo, exaustivo por um longo período. Da mesma forma, um atleta que faz boliche ou arco, ele tem uma carga de esforço naquele momento, daquela atividade, muito menor do que, por exemplo, futebol americano, rugby ou escalada, ou então levantamento de peso mesmo, halterofilismo. Então, isso aqui ajuda a gente a tentar posicionar não em caixotes, mas num padrão de cores e de
vamos dizer assim, de características de cada atividade que dão uma certa margem para a negociação tanto dos tratamentos quanto dos riscos. Isso vai ser interessante para gerenciamento de esforço, quanto para gerenciamento de riscos na anticoagulação. Isso aqui a gente está falando, a gente vai falar de tipos de esporte, mas, na verdade, esses tipos de esporte vão ser classificados em 4 caixinhas. E essas caixinhas vão ser, basicamente, esportes que, sem impacto, ou quando existe um impacto, ele é em baixa velocidade. Esses pacientes podem usar qualquer tipo de anticoagulante ou terapia antiagregante. Esportes que existe possível impacto, ou que o impacto, quando ocorre, está em moderada velocidade, eles podem usar anticoagulante, desde que você use decisão compartilhada com o paciente, ou usar terapia antiplaquetária a critério clínico. E as 2 outras caixas, apesar de uma diferença sutil das duas, são, grosseiramente, pacientes, esportes que têm um possível impacto em alta velocidade, um ciclista, por exemplo, ou que o impacto é rotineiro em moderado ou alta velocidade, artes marciais, futebol americano. A anticoagulação, se for utilizada, deve ser feita de forma parcial, ou seja, anticoagulação plena, o risco talvez seja maior que o benefício. E terapia antiplaquetária, ela pode ser utilizada, mas não tem com aspirina, ou seja, terapia dupla já não é sugerida, para qualquer tipo de atividade. Deixa eu pegar os exemplos. No primeiro grupo, golfe, pickleball, corrida, vela, natação. O segundo grupo, onde você pode usar anticoagulação desde que com decisão compartilhada. Beisebol, basquete, esgrima, surf, windsurf. No grupo onde você tem que já reduzir a anticoagulação ou, eventualmente, reduzir a anticoagulação e fazer decisão compartilhada, mesmo com anticoagulação reduzida, escalada, rugby, lutas, lacrosse, moto, triatlo, bicicleta. Então, cada esporte, isso aqui, na verdade, os esportes estão mudando e as formas de fazer o esporte estão mudando também. Cada esporte ou cada estratégia, ela pode ser encarada de uma forma um pouco mais leve, ou seja, você tem que definir o que vai ser vamos dizer assim, a atividade do paciente, sentar com ele, entendendo a atividade, descobrir quais são os potenciais riscos e, a partir dali, liberar ou não com uma estratégia. A gente tem muito medo de se o atleta bater a cabeça. Isso é uma coisa que todo mundo discute sobre, e se ele estiver correndo, e se ele estiver jogando tênis, se ele levar uma bolada e bater a cabeça. Uma outra diretriz, mais antiga um pouco, 2012, ela cita um estudo, uma revisão sistemática de casos de concussão cerebral durante esporte. E a concussão cerebral, que seria o equivalente a uma paulada na cabeça, uma pancada que justificaria uma hemorragia, mesmo com ou sem uso de anticoagulante, é extremamente rara e ela pode ser presente até em esportes que a gente não pensaria antes. Claro, considerando que esse estudo foi feito nos Estados Unidos, esse levantamento feito nos Estados Unidos, futebol americano é muito presente, rugby um pouco também. Mas futebol, soccer, futebol que a gente conhece como futebol feminino, teve uma taxa dentro de todas as concussões cerebrais, que eram muito raras, em torno de 8%, dentro das concussões cerebrais. O futebol masculino não teve essa participação toda, que é uma coisa que também é um dado interessante. De qualquer forma, as concussões são muito, muito raras, e esse risco hipotético de um trauma cerebral levando a hemorragia cerebral deve ser colocado mais dentro de um contexto geral de sangramento, focado no do potencial impacto, e se esse impacto vai ser alta velocidade ou não, do que uma situação específica, pontual, que a gente tenta imaginar como se a cabeça da pessoa fosse um alvo e eternamente em risco de algum trauma. Em pacientes que têm anticoagulação, tendem a anticoagular, ou seja, desvio maior que 2, ou 2 ou mais, e o risco é aumentado. Isso é uma estratégia que foi criada há alguns anos atrás, já tem mais de 2 décadas, que é a oclusão do apêndice atrial esquerdo. 90% dos coágulos, dos trombos que se formam no lado esquerdo, se formam dentro do apêndice,
que é um saco sem fundo, que a contratilidade diminui em presença de FA. Então, qual foi a ideia? Os aparelhos de oclusão foram melhorando ao longo dos anos. Se você tampar a boca do apêndice, você vai tentar reduzir, vamos dizer assim, boa parte desses trombos. Se você tiver sucesso, você vai tirar 90% dos trombos que levam ao evento cerebral. Isso é importante que, mesmo em serviços privados, a porcentagem de pacientes em uso de varfarina, que estão com INR na faixa, em lugares bons, Brasil, Austrália, é de 50% a 60%. A Austrália é o que está mais longe, que acho que é 65%. É o TTR, tempo dentro da faixa terapêutica. Fora isso, os pacientes estão acima ou abaixo. Esse oclusor de apêndice ele é feito em hemodinâmica, a punção na perna, vai até o coração, fura o septo interatrial, da mesma forma que uma ablação de fibrilação atrial, e coloca essa rolha dentro do apêndice. Isso é questionável no sentido de que, apesar de ter equivalência com varfarina, oclusão de apêndice, os estudos foram, de certa forma, tendenciosos e dificilmente eles estão ganhando da anticoagulação com novos anticoagulantes. Existe um conceito de doença atrial difusa, onde o paciente com fibrilação atrial é um paciente que, apesar da fibrilação atrial estar presente ou não, ele tem uma chance maior de fazer coágulos. Então, talvez isso não seja a melhor estratégia para todos os pacientes. Mas em um paciente que você quer, que já está em risco muito alto de sangramento, ele pode se beneficiar disso. Esse é um estudo chamado LEIOS 3, foi o primeiro que fez uma prova de conceito, e isso aí mudou a diretriz, de que pacientes que vão para a cirurgia cardíaca têm benefício em ocluir o apêndice cirurgicamente. O cirurgião, já que está com o coração aberto, ele dá vários pontos no apêndice atrial para rafiar a boca do apêndice, e independente do estado de anticoagulação desse paciente, ou seja, mesmo paciente anticoagulado, tiveram menor taxa de AVC e morte a longo prazo do que pacientes que não tiveram apêndice rafiado, com ou sem anticoagulante. Isso é muito importante colocar. A partir daí, isso se tornou padrão em cirurgias onde o paciente tem um risco aumentado de fazer fibrilação atrial. Depois que a prótese é colocada, ela vai epitelizando, e esse paciente precisa ficar pelo menos 45 dias anticoagulado, idealmente, e depois isso se retira porque o endotélio do ato já recobriu a prótese. A prótese é trombogênica bem no seu começo. As diretrizes hoje recomendam em pacientes quando existe alto risco trombembólico, existe contraindicação absoluta ou falha de terapia anticoagulante. Nas diretrizes de esporte, a oclusão de apêndice é pincelada. Ela é colocada de uma forma que chama atenção, porque idealmente o paciente estaria anticoagulado. Mas se você considerar que ele precisa estar protegido, mas ele não tem condição de anticoagular, o risco de anticoagular para evento hemorrágico é muito alto, hoje sim está se abrindo algumas brechas para o uso do oclusor como substituição do anticoagulante, e vamos dizer, esse é um relato de caso que levanta essa possibilidade para ser discutida no meio dos especialistas. Será que isso é uma nova anticoagulação, uma nova indicação para o uso do oclusor de apêndice? Será que a gente está abrindo um novo caminho, um novo nicho? Isso tem que ser visto com muito cuidado, porque, novamente, a gente não tem um estudo nessa população com essa estratégia de longo prazo. É intuitivo que faça sentido. Óbvio que muitos pacientes preferem pela ideia de fugir do anticoagulante, fugir do risco de sangramento, se proteger com isso, mas a gente pode correr o risco de uma sobreindicação e daqui a 10 anos a gente descobrir que isso não está sendo benéfico e a gente vai ter que criar um jeito de tirar esse oclusor de apêndice de todo mundo. Então, eu acho que é uma discussão que vale a pena ter caso a caso com o paciente. De novo, decisão compartilhada, que essa diretriz ela bate muito na importância da decisão compartilhada, e a gente define o que todos ficaremos mais confortáveis. Para lembrar, Flutter e FA são muito comuns em atleta, mais comuns até. A avaliação de fatores de risco de embolia deve ser feita igual de não atletas. Hoje a gente tem novas ferramentas de avaliação de risco e benefício em relação a sangramento. O CHA-2DS2, o RASBLED podem não ser tão eficazes nesse momento para todos os pacientes, mas eles hoje são o que a gente tem de melhor. E quando as medidas farmacológicas não funcionarem ou não forem, vamos dizer assim, bem aceitas naquele paciente, vale a pena discutir estratégias intervencionistas.
nem todo apêndice pode ser ocluído. Alguns são muito rasos, outros são muito profundos, nem todos devem ser ocluídos, alguns pacientes estão muito bem com anticoagulante, mas cabe discutir com clareza e abraçar a causa do paciente para ele poder continuar fazendo a atividade física que ele gosta, que é uma coisa importante, e poder fazer isso com a segurança e com a orientação correta de vocês, na verdade, são os médicos do paciente. Pessoal, obrigado. Era isso. Parando o compartilhamento. Bom, sensacional, Bruno. Nossa, que você deixou a gente até de orelha em pé aqui, pelo menos eu estou acumulando aqui as perguntas, porque, olha, sensacional mesmo. A tua abordagem do tema foi maravilhosa. Então, nossa, só tenho a te agradecer mesmo, porque acho que agora a gente pode pensar em sentar e dar uma discutida e achar esses pontos, né? E para isso, temos aqui a ilustre presença do Dr. Serafim Borges e do Dr. Fábio Peralta, né? Para a gente poder discutir ou pensar em casos também e jogar para discussão, porque eu acho que é um material muito rico, né? E vocês estarem aqui torna essa riqueza maior ainda para a gente poder tirar o máximo possível do tema. Obrigado mesmo, Bruno, de coração. Viu? Eu que agradeço, pessoal. Obrigado por estarem aqui. Então, vamos lá. Agora a gente convida para o debate. Deixa eu só aqui, puxar aqui, começa a cair as mensagens juntas, né? Doutor Serafim Borges, né? Cardiologista, ex-cardiologista da seleção brasileira, cardiologista do Flamengo, Clube de Regatas do Flamengo, né? Um grande pesquisador, um grande entendido no assunto e assim com uma prática muito grande dentro da área, né? O Dr. Fábio Peralta, que é presidente da SMERG, Sociedade de Medicina do Esporte no Rio de Janeiro, médico também no 9 de julho no setor de medicina do esporte no teste de esforço, né? Então, agora nós vamos abrir para os nossos debates, para as perguntas, e eu queria também ter a opinião de vocês e casos também que a gente poderia jogar aqui na nossa discussão. Estão me ouvindo aí? Ouvindo bem, Sérgio. Ouvindo bem? Sim. Então, obrigado aí pelo convite, Pablo. É fantástica a tua atuação nesses anos todos. Isso aí se chama um exercício de resistência, você manter essa importante educação médica continuada ao longo dos anos. Eu sei como é difícil isso. Fiz isso no Flamengo durante 12 anos seguidos. Realmente, dá muito trabalho. Parabéns. Bruno, parabéns pela brilhante apresentação, que na realidade o Bruno pegou todos os pontos e começou de algo importante, que as pessoas não acreditam muito, que é a questão da remodelagem mecânica do átrio esquerdo do atleta e a remodelagem elétrica, que acabam levando esse indivíduo. Hoje, eu trabalho com futebol e estou também trabalhando com esporte olímpico de alta performance. As crianças hoje começam com 7 anos de idade, já com um treinamento que eu praticamente não concordo que sejam daquela maneira treinados, mas está aí posto, a sociedade está aí, a coisa está aí, a evolução está aí, a gente não sabe muito o que fazer. Até publiquei um texto na nossa departamento Logo, cara. de cardiologia. Oi? Doeu. Não deu no treino, estava puxado, né? Alguém falando aí, microfone aberto. Exatamente sobre a especialização precoce dessas crianças. Quer dizer, quanto mais precoce você especializar a criança, mais problemas você terá. Então, o Bruno, cumprimentar o nosso presidente também, o Fábio, estou vendo aqui, o presidente está aí também, tem uma grande experiência nisso, para tratar com a gente. Mas, Bruno, a gente tem muito mais problema com um atleta recreativo do que o atleta competitivo, para você tentar fazer essa... Eu vou até contar um caso aqui, eu vou colocar para vocês. Eu tenho um hipertrófico
né? Com fibrilação atrial, é aquele ato dele já todo chamuscado, cujo certamente a ablação não vai trazer muita resposta sobre ele, mas ele está muito bem no controle da frequência, mas ele não abre mão, anticoagulado, e não abre mão de jogar o seu futebol. E aí ontem, pais dos senhores, ele me ligou, quando ele me liga, eu digo, sangrou. Então aconteceu, então caiu duro, uma coisa aconteceu. Ele me liga, quase 11 horas da noite, eu estava jogando o seu futebol, e teve uma taquicardia, o coração dele acelerou, ele aumentou. Eu falei, olha, fica tranquilo, você tomou alguma coisa? Esse é o grande problema hoje. Rapaz, aí ele me confessou que tinha tomado um tal de Smart, eu fui pesquisar isso, Smart Coffee, uma cafeína pesada. Eu falei, você é maluco, isso é tentativa de suicídio, você fazer isso, foi jogar uma partida de futebol, tendo, ele foi compartilhado com você os riscos que você tem, inclusive, da substância que você toma, provocar algum sangramento em você que a gente não consiga parar. Mas aí, levando para o outro lado, a gente tem que, quando a gente está diante desses indivíduos, é que é o problema, para você resolver essa questão. Porque, por exemplo, o cara está anticoagulado, o cara está antiagregado duplamente, acabou de fazer uma intervenção coronária e é motociclista. E aí esse telefone fala, olha, o fulano está aqui no hospital e querem meter uma agulha no joelho dele. Mas como? O que houve com ele? Ah, aquele caiu da moto. E a esposa dele, não, mas é possível, tinha uma baita de uma hemartrose no joelho do cara, que ia fazer uma síndrome compartimental e ele perder a perna. Então, essa gente é muito difícil. Quer dizer, o ciclismo, cada vez mais, ele se torna mais prevalente na nossa população. Todo mundo gosta de bicicleta, todo mundo tem bicicleta elétrica, todo mundo tem aqueles... E esse é um problema nosso, da gente resolver essas questões, liberar esses indivíduos, porque eles não fazem só o esporte. Essa história da anticoagulação começou lá em 2004. Em 2004, eles já diziam numa publicação americana que o esporte de contato não dá para fazer quem estiver anticoagulado. É alto risco, a gente tem que ver como é que vai fazer. Depois surge um outro artigo, em 2017, que já dá uma esperança maior, que a gente deve orientar, porque orientar esses indivíduos, quer dizer, você fazer a prevenção, por exemplo, da trombose nesses indivíduos, que hoje, por exemplo, o jogador de futebol, ele joga domingo, quarta e domingo. Ou domingo, terça, domingo, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, tem Sul-Americana e tem Copa América, Libertadores. Os caras andam de avião o tempo todo. E a gente sabe que, estando na cabine do avião, você está ali numa altitude entre 1.800 e 1.400 metros. A chance do indivíduo fazer trombose ali é grande. Então, lá em 2017, já se preocupava com as orientações que a gente dá hoje. O indivíduo movimentar as pernas, o indivíduo usar uma roupa mais larga, o indivíduo não fazer uso de bebida alcoólica. Então, tudo isso é importante. Mas a gente também sabe que o exercício intenso ele aumenta a coagulabilidade do indivíduo, o indivíduo se torna o seu sangue mais propício a formar trombos, né? Além dos traumas que também são propícios a formar trombos. E a gente não sabe desses indivíduos quais são aqueles que têm trombofilia, porque a gente não é custo-efetivo você fazer isso para todo mundo. É caríssimo você pesquisar uma trombofilia, não é barato. Você pesquisar em 50, em 60, não é custo-efetivo. Os indivíduos que têm trombofilia. Indivíduos que juntam essa trombofilia, tem uma homocisteína aumentada, a gente sabe que a homocisteína ela lesa o endotélio, ela propicia formas de... Isso é muito complicado, isso cai sempre no nosso foco. Eu vou ficar por aqui para dar oportunidade aos colegas e a gente então parte aí para as perguntas. E mais uma vez parabenizar o Bruno, foi excelente. Aliás, a gente acompanha o Bruno aí nas redes, nas suas colocações, são sempre formidáveis. Obrigado. Boa noite, meu professor Serafim. Boa noite, meu amigo. Fábio. Obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre bom estar participando. Dizer que eu estou sempre aprendendo, tanto com o Serafim quanto com o Bruno, que eu não conheço pessoalmente, mas estou sempre aprendendo, seja no nosso grupo lá de cardio esporte, seja nas matérias que eu leio da do Medscape e agora com essa aula brilhante dele. Bom, acho que a gente pode ajudar trazendo um pouquinho de experiência pessoal, né, da nossa prática. Eu vou trazer
os 2 casos aqui para a gente poder discutir. Eu jogo aqui e crio a confusão para vocês tentarem resolver. Mas antes eu queria lembrar o seguinte: eu vi o Bruno comentando é sempre difícil a gente buscar uma diretriz muito específica, né? E aí, dentro do esporte, a gente ainda está vivendo muita mudança de paradigma. O Serafim até falou de hipertrófico, o que era cardiopatia hipertrófica no esporte há 10, 15 anos atrás, o que é hoje, já mudou completamente de figura, né? Até porque o diagnóstico vai avançando, a gente vai tendo outras formas de abordagem. Mas é isso mesmo, é individualizar, né? Cada caso é um caso. E eu vou trazer 2 casos aqui que não são de atletas profissionais. A gente acha que o atleta profissional é sempre objeto de estudo, muito interessante, mas em matéria de epidemiologia representa uma amostra muito pequena, né? E viciado. Eu vou pegar um caso aqui que chegou para mim quando eu coordenava a reabilitação cardíaca lá no Cefis, no Rio, e é um garoto. Esse é um caso mais raro, depois eu vou trazer um outro caso, talvez seja mais comum. Então, não se trata aqui de arritmia, nada disso, mas um caso de coagulação para a gente poder administrar o exercício dele. Bom, um garoto chegou para mim. Em 2016, ele tinha 13 anos. Tá? Então, o garoto nasceu em 2003, ele apareceu lá, um garoto muito doce, muito tranquilo, filho de pais médicos, né? Os 2 pais muito receosos, porque ele teve Kawasaki, diagnosticado aos 2 anos de idade, né? Já com a doença já numa fase avançada e tal, tratou e ficou acompanhando. Quando ele fez seus, vamos lá, 10, 11, 12 anos, ele começou a ter um ganho ponderal importante, né? E começou a ter dislipidemia, exame de sangue. E aí eles começaram a se antecipar e foram fazendo a anjo-TC até antes da época que estava prevista. Então, a anjo-TC dele, no ano de 2016, apareceu um aneurisma no terço proximal de DA, tá? Com uma calcificação parietal e um pequeno trombo mural. Coronária direita calibrosa dominante com irregularidades parietais e numerosos pontos de calcificação. 2 aneurismas em coronária direita, terço proximal, um pouco maior e um pouco menor no terço médio. Eu tenho as medidas aqui, mas acho que não vem ao caso. E a calcificação parietal bem evidente junto ao aparelho dos aneurismas e lesão discreta, menos que 30% no terço médio. Score de cálcio 1592. E aí entraram, né, com Plavix, Coumadin, atorvastatina e tinha uma vitamina D aí que acho que era só para corrigir mesmo. Então esse garoto chegou lá e eles acharam por bem que ele fizesse exercício acompanhado. E sabe como é que é, né? Quem vive realidade de reabilitação cardíaca sabe que o garoto de 13 anos ele vai puxar muito para baixo a média etária, né? Então ele virou o mascote do salão. Aquilo é uma academia geriátrica com muito cardiopata, muito paciente já com... Até tem, enfim, paciente com outras tantas comorbidades. Ele só tinha isso, nenhum sintoma, mas muito estigmatizado, os pais com muito medo. E ali para a gente não havia muita dificuldade, tá? Porque ele fez lá uma ergospirometria sem problema nenhum, até com a condição física muito abaixo do que se esperava de um garoto de 13 anos, mas começou a fazer lá atividade física, começou a melhorar e tal. Ele foi ganhando condição física, e aí que chega o meu problema. E aí a gente teve que fazer uma discussão para tomar a tal da decisão compartilhada. O garoto manifestou a vontade de fazer jiu-jitsu. O que você faria, professor Serafim? Libera o garoto? Ou embrulha ele em papel bolha? Como é que faz o negócio? Eu vou mandar ele para o Bruno, viu? Mas o presidente, é o seguinte, eu peguei lá sei longa parte da minha vida cardiológica lá no Instituto Estadual de Cardiologia, no IECAR, e peguei um infarto lá num menino de 8 anos de idade andando de bicicleta, que era um Kawasaki, que tinha aneurisma gigante, não só na direita como na esquerda. Realmente essa é uma doença complicada para você liberar esse indivíduo assim, alavanqueiro. Esse indivíduo vai ter que ser anticoagulado, esse vai ter que ser anticoagulado, porque ele forma trombo, né, na coronária, aquele desaneurisma forma um trombo, né?
Então, esse menino que andava de bicicleta lá, nós tiramos a bicicleta dele. Sabíamos do risco dele cair com aquela bicicleta e fazer um TCE e sangrar. Não tinha jeito. Ele não tinha dinheiro para comprar capacete naquela época. Então, Bruno, eu deixaria ele com você na reabilitação cardíaca, uma longa temporada, e depois, talvez até liberaria para a rua para ele fazer, não supervisionada, mas não competitiva. Não liberaria para competitiva. Iria recém-liberar para competitiva. Não dá para liberar para competitiva esse menino. Infelizmente, não dá. Não sei se os colegas concordam com isso. Tem uma colocação em cima disso, ou pelo menos dentro da discussão, que é um caso realmente grave, doença de Kawasaki, até para turma tem o pessoal que é acadêmico aí também, é uma doença grave, relacionada até a uma vasculopatia, quer dizer, como já foi citado aqui. Então, por exemplo, liberaram, vamos colocar para fazer, mesmo não orientado. Será que eu estaria errando se a gente pensar assim, bom, eu quero correr, eu quero fazer atividades acima de 1 hora, acima de 1 hora e meia. Se a gente estimular, ou se a gente colocar em atividades que possam levar a um estresse oxidativo maior para a resistência, será que também a gente tem esse risco? Estou falando que isso é uma dor, é uma preocupação sempre minha com os casos que chegam. Agora, diante de todas essas comorbidades, medicações e tal, será que o tempo de treinamento também vai ter que ser uma variável que nós vamos ter que segurar? Tipo, ele não ser um esportista de resistência. Eu não estou falando em maratona, meia, nem nada, mas será que nós vamos ter que limitar os minutos para que ele não estimule um estresse que poderia ter desfecho ruim ali para frente? Fábio, eu acho o seguinte, eu acho que hoje a reabilitação cardiopulmonar, ela dá uma segurança maior para a gente. Óbvio que o indivíduo não pode ficar sempre fazendo nada, senão ele vai começar a desenvolver hipertensão, vai desenvolver diabetes, vai desenvolver, vai morrer de outras coisas, se não morrer de bala perdida. Quem não vive pode morrer de bala perdida. Mas eu acho que a reabilitação cardiopulmonar dá uma segurança grande. Passa esse indivíduo sempre pela reabilitação cardiopulmonar, passa lá uma temporada e a gente consegue depois liberar esse indivíduo para fazer alguma coisa, senão também ele vai... Aí vem a questão, já em 2021, tem outro trabalho que fala da questão da transcoagulação no atleta, mostrando que será que nós temos o direito de encerrar uma carreira promissora de um jovem, trazendo para ele um grande prejuízo, não só emocional, como financeiro e para a família dele? Esse é outro problema que a gente tem que resolver, junto com a medicação, se vai anticoagular, se não vai anticoagular, como é que vai liberar, como é que vai fazer. Então, essa é a nossa preocupação. Mas nós temos hoje a reabilitação cardiopulmonar, eu não libero direto, está saindo agora um atleta nosso de basquete, começou como se fosse uma miocardite e acabou com uma cardite reumática, chegou a fazer disfunção de VD, disfunção de VR e tal. Infelizmente, as coisas regrediram e não ficou com nenhum real tardio, mas passou em cima da corda para aqueles indivíduos que complicam essas doenças inflamatórias do coração. E agora eu botei na reabilitação, vai ficar lá, vai passar uma temporada na reabilitação. E é um problema da pressão, porque ser atleta não é fácil. Ser atleta não é qualquer um que diga que, olha, eu vou ser atleta. Eu digo assim, o atleta ele tem pressão dele pessoal, ele tem pressão da família, ele tem pressão da sociedade, ele tem pressão do treinador, a pressão do preparador e a pressão do seu empresário. Ele sofre 6 pressões diferentes. Essa é o que a gente vê. Esse menino veio para assinar um contrato, uma promessa, deve ser uma promessa, dizem que é um grande jogador, e eu, infelizmente, não pude assinar aquele contrato. Vamos assinar, vai sair da reabilitação, vai voltar para a quadra, vai começar a treinar e a gente vai liberar. Mas é assim que a gente faz. Com o apoio da reabilitação cardiopulmonar, a gente consegue ter muito sucesso. Hoje, o Geraldo falou, nessas hipertróficas. Antigamente, não me lembro o nome dele, na Santa Casa, um professor, que a gente assistia lá as aulas dele, e falava assim, meus filhos, me informem por que os meus hipertróficos morrem todos fazendo barba. Ninguém respondeu isso para ninguém. Hoje a gente libera o hipertrófico aí para fazer atividade física tranquilamente, compartilhar, e fazem, para não morrer de outra doença. Acho que é isso aí.
Pablo, você tem razão na sua preocupação. Tem uma pergunta aqui, aproveitando aqui obrigado pelas respostas. Juan Vitor Adriano de Oliveira, a pergunta aqui, ó, exames prévios como coagulograma, PTT, PT e INR podem ajudar a evitar esses potenciais problemas dos jogadores quando vão jogar em grandes altitudes, com uma maior oxigenação, né? Se tem alguma relação disso com a altitude e a coagulação. Não, eu posso responder essa? Bruno, quer falar? Eu acho o seguinte, eu acho que o fundamental é fazer algo muito barato, é pesquisar nesse vírus se ele tem traço falcêmico, se ele é portador do traço falcêmico para anemia falciforme. Esse vírus não pode ir à altitude. A gente sabe que a hipóxia gera deformidade das hemácias e gera fenômeno tromboembólico nesses indivíduos. Então, acima de 1.800 metros, entre 1.800 e 2.400, eles começam a fazer esse fenômeno. Então, eles não estão liberados para isso. Então, a gente faço isso no futebol desde as décadas de 80. Eu tenho aproximadamente mapeado mais ou menos 22 jogadores com traço falcêmico. A nossa incidência do nosso afrodescendente é muito grande, chega até, às vezes, de 2% a 8% desses indivíduos com traço falcêmico, que a gente não libera. E esses indivíduos com traço falcêmico, por exemplo, num avião, está lá com a pressurização dele, mas está numa altitude lá de pressão, em termos de 1.800 a 2.400, é de grande risco. Mas fazer TAC, PTT, INR e tal, isso não ajuda. E, olha, eu estou com uma menina agora que eu suspeito que seja um traço falcêmico pelas lesões hematológicas que ela está fazendo, uma ginástica artística, e aí fui pedir um teste falcêmico, vieram com a notícia para mim, olha, é caro. Eu falei, como é caro? Eu, lá na época do Flamengo, quando eu lancei isso no futebol, o diretor também me perguntou, doutor, você vai fazer para todo mundo? Vou. Nesse grupo todo a gente vai fazer, e vou encontrar muita coisa. Então, isso ficou lá padronizado. Custava R$7. Aí eu mandei agora levantar o preço. Qual é o preço agora? R$37. Pô, isso é caro? Meu Deus. Acho que a pergunta do colega foi muito boa, pertinente, mas nós temos que correr atrás dos nossos tratos falseiros. E aproveitando a questão do Kawasaki, professor Mário Martins aqui, obrigado, Mário, pela sua presença aqui, Mário. Qual atividade física seria mais adequada para uma pessoa com síndrome de Kawasaki? Maior intensidade, maior volume ou mais próximo do basal? Eu posso responder com base na minha experiência? A melhor resposta de todas, né, que é depende, né? Depende como é que evoluiu esse Kawasaki, né? No caso específico desse garoto, né, e aí você tem a repercussão do Kawasaki, ela pode se dar em diversos graus, né? Você conduzir uma atividade física em academia, você não está oferecendo muito risco para ele, né? E tem que entender, talvez, o garoto não se apaixone por atividade de endurance. Então, o que aconteceu, que chegou em algum momento, ele não queria mais ficar preso ao ambiente da reabilitação, né? E aí ficaram discutindo se um dia iam mexer nisso. Não sei, perdi contato também, não sei o que aconteceu mais. Isso foi pré-pandemia. Mas eu acho que buscar a dose de exercício que seja benéfica, porque ele precisava disso, né? Então, assim, atividades que vão, por ele estar anticoagulado, atividades que evitem, né, que você possa evitar trauma, uma parte do tempo, e a gente tinha ali uma faixa de frequência bem estabelecida pela ergospirometria para fazer uma coisa muito conservadora. O problema é que chega uma hora que aquilo fica muito, muito chato, né? A gente até fala, às vezes, a preocupação de botar uma criança para fazer musculação, havia todo um estigma disso, né? Hoje a gente sabe que fisiologicamente o problema não é a criança nem fazer treino de peso, mas talvez seja um problema de falta de interação social. A melhor coisa para a criança é colocar ela em atividade de grupo, para ela aprender a negociar, para ela aprender a se colocar, enfim, ficar no meio de disputa. Só que o problema é que essas atividades em grupo geralmente vão ter maior risco de contato. Então, na história, fomos conversar, eu, a mãe, o pai, todo mundo. Ele ficou fazendo um treino de jiu-jitsu especial,
com o professor que foi chamado à reunião também e fazia um negócio que ele podia se divertir. Mas, enfim, não teve maiores problemas com isso e gostou e foi levando. É muito complicado a tal de decisão compartilhada, né? Eu acho que não, acho que isso é um nome um pouco mal empregado também. A decisão, ela não, a decisão final é do paciente ou dos responsáveis. Acho que a gente entra com expertise, a gente orienta, alerta sobre os riscos, os benefícios, e isso vai para uma balança e a decisão no final vai ser tomada por eles. E foi o que eles fizeram e o garoto continuou bem. Ô, Bruno, até colocando em relação ao que você apresentou na aula, se a gente coloca naquela matriz de risco, né? Porque eu acho que isso é interessante, até porque também todos ficam com uma referência interessante. O que você acha? O que nós vamos evitar no final das contas, né? É claro que montar em rodeio não vai poder, né? MMA também não vai, né? Então, algumas coisas que são potencial. Eu estou brincando aqui e tal, mas dá para a gente, pelo menos, dá para a gente cercar aí mais ou menos, de um ponto de vista acadêmico, aonde que a gente vai se situar como um caso desse? Se a gente fosse guiar só pelo uso do anticoagulante ou não, ele nesse momento ele estaria provavelmente, vamos dizer assim, liberado para boa parte das atividades, exceto a atividade daquele grupinho vermelho da direita, né? É que é um comportamento é um comportamento do Kawasaki, eu pessoalmente não tenho muita experiência. A gente pegou uns casos muito raros e geralmente é um hospital, quando você está no hospital terciário, acaba que você drena um pouquinho mais. É o que vocês passam também. Você drena um pouco menos de caso ambulatorial e pega só os casos mais graves. A minha experiência foi bem ruim. Foram dissecções múltiplas, foram embolias de repetição. Então, assim, não, já eram pacientes que estavam tão limitados por conta da evolução crônica da doença que a gente não. Eu acho que competir em esporte já seria nossa, uma coisa impensável no contexto do que eu vi. Eu acho que a gente poderia tentar se ater um pouquinho mais ao tipo de anticoagulação que a gente iria escolher. Se o aneurisma fosse grande, tem um corte, se não me engano, é 8 milímetros, eu acho que a partir dali se indica anticoagulação. Fosse realmente indicada anticoagulação, eu acho que a gente poderia focar só no evitar trauma. Não sei quanto que a gente consegue, como a gente consegue quantificar a carga de estresse que vai fazer um shear estresse da parede da artéria a ponto de fazer um dano. Não sei se a gente consegue fazer isso. Isso aí geralmente é por pico pressórico, pico tensional agudo, que faz esse shear estresse, né? Então, o que vocês imaginam que seria uma atividade que ele poderia brincar? Eu acho que luta fica um pouco fora disso, né? O Bruno, deixa eu só te passar as medidas dos aneurismas dele, era tudo na base de 11 milímetros, um só, que era com 6,7 na UTC. Os dois outros de 11 milímetros. Eles entraram com Plavix e com Madin. É muito difícil, de fato, né? Mas o que a gente estava vendo nas recomendações da época, estamos falando de quase 10 anos atrás, de evitar, claro, de evitar trauma por causa da descoagulação, evitar a valsalva em exercício de força. E a gente segurou a intensidade pensando nisso, mas é empírico. Não havia como a gente pensar em intenção de cisalhamento para a atividade que ele estava fazendo. Eu acho que eu acabei puxando um caso muito raro, mas imediatamente, quando ele falou de anticoagulação, eu lembrei desse garoto. Eu estava vendo umas outras coisas, Bruno, e aí queria aproveitar a tua presença aqui para isso. E aí o professor Serafim também pode falar, porque o professor comentou, né? E teve um trabalho mostrando isso, o quanto que a terapia anticoagulante poderia estar limitando e acabando com carreiras, né, de atletas, né? E tem uma proposta que é até anterior a essa, e aí eu vi você falando de anticoagulação parcial, e tem um trabalho, acho que de 2018, eu até puxei ele aqui, que eles sugerem uma abordagem individualizada na anticoagulação, inclusive em períodos de competição, o cara fazer em dias alternados. Você tem alguma ciência disso, algum conhecimento disso? Já pegou alguma coisa assim parecida? Não peguei. Na verdade, a gente acaba que encontra o. Com o Marevan era um pouquinho mais fácil, a gente tem uma métrica. Com esses novos anticoagulantes, virou uma medida padrão. E qual que é o problema disso?
Você pega, por exemplo, o Atlas, você cria nesse estudo, você cria uma dose padrão de anticoagulação, e a partir dali, qualquer outra dose é errada. E não estou dizendo que é errada, estou falando que assim, cria-se o conceito de que qualquer outra extrapolação de dose está errada. E, por exemplo, anticoagulação com a pixabana, que é uma droga que pessoalmente eu gosto muito. É, se você tiver critério de redução, peso baixo, abaixo de 50, acima de 85 anos, você vai fazer o quê com uma pessoa de 55 quilos? Entendeu? Eu entendo que a gente tem que ter parâmetros. Sem parâmetros fica vago, e esses parâmetros já são extrapolados, eles devem ser extrapolados de acordo com a necessidade, porque senão a gente estaria proibido de, por exemplo, dar anticoagulante em pacientes acima de 80 anos, porque tem muito pouco estudo acima de 80 anos. A gente estaria proibido de usar CDI em pacientes com insuficiência renal, porque quase todos os estudos de prevenção primária e secundária de morte súbita tiraram pacientes com insuficiência renal. Pacientes com câncer foram excluídos de boa parte dos estudos de anticoagulação. Então, assim, a gente tem que extrapolar um pouco dentro do razoável. Então, eu acho que que dá para entender que uma subdose de anticoagulante, considerando dose uma coisa padrão, estanque, que a gente não consegue mexer. Com uma subdose de anticoagulante, o paciente vai estar mais propenso a não fazer um coágulo do que um paciente que não está tomando nada. Eu acho que isso faz sentido. Eu só não consigo dizer qual que é a dose, vamos dizer assim, segura. Por exemplo, em adoxabana, o pessoal testou uma dose super interessante para idoso frágil, que quase não se usa, que é de 15 miligramas. Paciente assim com anticoagulação, contraindicação a anticoagulação por sangramento, mas uma indicação muito pesada, já de VASC médio de 4. E com uma subdose de anticoagulante foi benéfico e não teve um aumento tão importante de sangramento. Então, é hora sim da gente explorar mais doses. Só que é difícil quando a gente coloca uma dose empírica, a gente não ser questionado, porque boa parte desses estudos são, sei lá, 15 mil pacientes, 12 mil pacientes. Aí você puxa uma dose extra, que eu acho que, de novo, a gente tem que titular, porque ninguém separou os atletas disso aí. Atleta é um termo super guarda-chuva para qualquer coisa. O atleta vai desde o cara que vai para academia 3 vezes na semana, levanta um pezinho fisioterápico, que é mais do que eu faço, inclusive, não estou criticando ele, mas assim, até aquele cara que está treinando para Ironman pela 4ª vez, não sei, entendeu? Então, assim, esse paciente não está estudado em lugar nenhum. Quando você entrou no debate de hipertrófica, Serafim, eu achei super legal, que hipertrófica é uma coisa que eu pessoalmente estou apaixonado. Estou vendo cada vez mais essa população por conta de intervenções. Eles são pacientes que são carentes de estratégias que permitam eles terem mais liberdade, mais atividade. A gente acaba que, eventualmente, limita um paciente que pode fazer alguma coisa sem ter um embasamento científico para tal. Assim como a anticoagulação. A gente tira um paciente, às vezes, sei lá, o cara gostava de jogar basquete e aí começa uma hipótese de, mas e se ele tropeçar, cair, bater com o joelho, fazer uma hemartrose e perder a perna? Tipo, ninguém fala se ele descer a escada e escorregar num pano molhado, se ele vai cair e se quebrar inteiro, descendo a escada de casa, entendeu? Mas quando você bota esporte no meio, parece que tem gente mirando com um taco de beisebol na sua cabeça a cada 5 minutos, em qualquer esporte que seja, não sei. Vou Boa noite a aproveitar. todos aí. Pode falar, Roberto. Desculpa. Sou ortopedista e uma discussão bastante interessante. Eu vejo que como a medicina do esporte se torna tão abrangente e complexa para você lidar com o atleta, né? Então a gente vê esse aumento de atividades de prática esportiva, e isso leva realmente ao maior risco de lesões, especialmente associado a esses pacientes com patologias associadas, uso de medicação. E a gente vê que na ortopedia, o atleta, eles são meio viciados, eles não respeitam muito a sua orientação. Faz um ligamento cruzado e vai começar a retornar à atividade muito precocemente, lesa um manguito, vai fazer sua atividade bem precoce. Como que vocês lidam
com esses pacientes anticoagulados, porque o risco seria bem maior se eles começam a ter alguma atividade fora das orientações dadas pelo cardiologista. Posso dar um... Roberto, boa noite, Roberto. Entendi a sua colocação. É muito difícil você conduzir o atleta dentro daquilo que você acha que é viável para ele ficar vivo. É impossível. Eu estou fechando um caso aqui de uma origem anômala de coronária com o Wolff. Esse atleta tem origem anômala de coronária direita, nascendo no seio esquerdo, e com Wolff Parkinson-White. Bom, esse atleta, desde o início, isso eu comecei com ele em 2020, agora nós estamos em 2025, e agora em 2025 eu liberei ele plenamente. Veja você como... Mas nesse período, 2020, 2021, né, ele descumpriu todas as regras que a gente tinha. Ele jogou na Itália durante muitos anos, fez um estudo eletrofisiológico na Itália, foi descoberto lá na Itália que ele tinha um Wolff, e não fizeram uma ablação, induziram uma fibrilação lateral nele, fez um RR de 350, e aí está relatado, inclusive, no laudo dele, que eu tenho esse laudo. O colega diz, olha, você tem chance de 1% de morrer na quadra, na areia. O jogador é o maior artilheiro do futebol de areia da seleção brasileira. E veio por aí, nós fomos investigar, e acabamos descobrindo também uma origem anômala de coronária, porque ele apresentou ele já tinha uma disfunção ventricular que a gente não conseguia associar, e aí descobriu que ele tinha essa coronária. E foi investigando, levando, chegou até o final, bom, agora não falta mais nada, falta fazer uma coronariografia. E faltava fazer a ablação, obviamente fazia, a gente não tinha dificuldade para conseguir. Mas aí levamos até uns colegas que viram o caso e falaram, olha, acho que é baixo risco, essa via de baixo risco, não deixar eles falar. Eis que no ano passado, ele treinou num sol escaldante lá em Vitória, numa praia, porque ele vai para esses eventos pagar algum dinheiro, e aí lá, o colega dele, que também é outro jogador de areia, me ligou e disse, olha, o fulano caiu duro aqui na areia. Eu falei, morreu, mas ele está respirando, está respondendo, está falando... Não, acho que ele está se mexendo, acho que ele está respondendo. Então, leva para o hospital correndo, ele dá um jeito de levar. Ele chegou ao hospital, estava numa FA com uma resposta ventricular, tamanho do Everest, e imediatamente encontrou lá um colega jovem, mas muito esperto, fez uma cardioversão elétrica, ele saiu de primeira, saiu muito bem, obrigado. Aí ficou lá internado, veio por aí, novamente, conversei com ele, expliquei os riscos, vai parar tudo agora, vamos fazer a ablação dessa tua doença. É a dificuldade que a gente tem, quer dizer, eu assisti recentemente a Sérgio faz toda segunda-feira uma sessão, um webinar, e ali é fantástico aquilo ali. A dificuldade que as colegas tinham para, por exemplo, um tumor cardíaco que acabou num paraganglioma, que eu tive um paraganglioma, um atleta também, né? E para conseguir fazer toda a investigação. Eu matriculei esse atleta em 4 hospitais para conseguir. Levei de agosto de 2024 até fevereiro de 2025 para ele conseguir fazer a ablação. Fez a ablação. Depois da ablação, eu mandei para a coronariografia. E aí o colega gentilmente conseguiu matricular. Ele tem que fazer o tal do CISREG para botar aquela coisa. Ele fez, e o colega falou assim, olha, eu acho que essa ponte dele, um colega muito experiente aqui do Rio de Janeiro, e aliás, já dei os parabéns para ele que ele acertou. Essa ponte dele não está trazendo nada daquilo. É uma ponte curta, hipoplásica. Eu acho que essa disfunção toda ele fez pela sua pré-excitação, fazendo as suas arritmias no agudo nesse tempo todo. Bom, diante disso, hablado o Wolff com sucesso, lá na Universidade Federal que ele fez, comecei a treinar esse indivíduo um pouco mais, aumentando a intensidade gradativamente, passou pela reabilitação,
e está livre treinando e voltou agora, fizemos o eco dele, a disfunção ventricular dele desapareceu. O strain dele é um strain maravilhoso, bonito. A minha filha que fez esse eco, aqui, pai, como é que está o strain? Olha que strain maravilhoso. E está aí. Então, a gente, dificuldade, viu, Roberto? Você tentar controlar esse indivíduo. Eles não param de competir, não param de fazer aquilo que eles precisam fazer para ganhar o seu dinheiro. E aí fica, o Peralta colocou, a questão da decisão compartilhada, isso vai por baixo da ponte, e foram todas as casas que passaram lá, aquela catástrofe do Sul. É isso, Roberto. Não sei se eu ajudei. Aí, obrigado. Tem uma questão aqui, o Franz Burini deixou aqui para a gente, né? Boa viagem, Franz. Ele está embarcando, inclusive, está lá em Miami, ele está na fila e está entrando no avião agora. Olha, ele coloca aqui, ó, tenho um atleta anticoagulado por hipótese de TEP, né, tromboembolismo pulmonar, chegou com esse relato e não apresentou exame qualquer, apresentando hemoglobina de 10, ó, e ponderei possível perda sanguínea pelo estresse, traço digestório, maratona, impacto esplânico, característico com perda sanguínea, e tem sido desafiadora a rotina de follow-up. Quando voltou da maratona de Berlim, tempo 2:45, caramba, dímero de 3.000. Pergunta: seria prudente projetar manutenção anticoagulado no contexto de viagem e continuamente abordar anemia, ou não faz muito sentido ajustar conduta pelo contexto de viagem e voos? O que vocês acham? Pô, 10 de hemoglobina aqui me deixou de orelha em pé, hein? Essa hipótese de TEP a gente não conseguiu definir por nada. Que uma possibilidade aí, tudo bem, eu tenho o viés do martelo, né? De repente eu quero fazer do mundo um prego. Mas às vezes a gente consegue escapar com um filtro de cava ou uma coisa assim, se a gente for documentar que realmente foi uma embolia pulmonar. Se muda alguma coisa em relação ao esporte, o paciente vai ter um filtro de cava inferior? Vocês enxergam algum tipo de limitação? Não, eu não vejo, não. Não. Às vezes é uma Não vejo. alternativa. Uma alternativa. Agora, você tem que ver qual é a causa dessa tromboembolismo pulmonar dele. Se ele tem alguma doença hematológica, se ele tem traço falcêmico, se ele tem talassemia, se ele tem Uma SAF também, tem muita coisa. SAF, isso, antifosfolípide, se tem lá isso aí. Realmente tem muita coisa para pesquisar para você entender. Ou você levar só pela questão do estresse do exercício intenso, o exercício intenso pode levar a trombose, a gente sabe disso, né? Quer dizer, aumenta a viscosidade sanguínea, a desidratação, isso aí tudo colabora para que o indivíduo faça lá a sua trombosezinha e, de repente, aquele trombo suba e vai lá para cima fazer pulmonar. Eu acho que Pois é, agora, Serafim, até assim, eu não tenho uma visão cardiológica disso, mas pensando aqui na situação do overtraining, da sobrecarga, 10 de hemoglobina, tempo de maratona, 2:45, é quase uma bomba relógio correndo, porque assim, o cara compensar esses 10 de hemoglobina com o tamanho da prova que faz, imagina o tamanho da adaptação que tem que fazer. Quer dizer, deve ser muito difícil lidar com esse atleta, né? Primeiro, né? E o que ele fez de adaptação, eu não sei assim, se nós estamos diante de um grande risco precisa tirar o cara do que ele está fazendo, porque eu estou falando assim, pela minha visão dos indicadores que ele deu aqui. Eu acho que assim, é muita sobrecarga com um corpo só. Mas eu não consigo observar isso em relação à coagulação, mas pelo risco que ele tem num curto espaço de tempo aí de algum desfecho ruim por esses indicadores que estão apresentando, né? O que vocês acham? Não sei. eu acho que realmente essa ideia de hemoglobina tem que ser investigada. Só pela questão do trauma, obviamente, os calçados hoje melhoraram muito, quer dizer, a questão da pisada, de você destruir as hemácias na corrida, você não tem que o cara usava conga, usava aquele chute, né? Hoje
Hoje sim. ninguém usa isso. Os tênis são maravilhosos, são com amortecedores, não sei se o indivíduo usa esses tênis maravilhosos que tira esse impacto, morre isso aí. Agora, tem que pesquisar uma doença hematológica no indivíduo, tem que saber a idade dele, tem que saber se esse cara não está sangrando por algum lugar, se ele tem algum sangramento, algo desse tipo. Aham. Os indivíduos... Desculpa, professor. Desculpa. Não, eu não sei se o Franz vai estar a tempo de responder, mas eu não entendi no texto dele que eu acabei de pegar agora se não dá para entender se ele correu essa maratona com 10 ou se ele chegou com 10. Isso foi posteriormente corrigido, mesmo que em parte, para depois ele fazer ali, né? Porque 10 de hemoglobina é rodar com tanque baixo, né? Não, ele pediu para parar o avião aí. Fala, Franzi. Beleza. Fala, meus queridos. Não, já embarquei aqui, desculpa. Obrigado, viu, pela oportunidade da discussão. Na verdade, esse atleta, ele chegou indicado para mim. Porque Tá cortando. Está pipocando, Francis. e realmente é expressivo, por hemoglobina de 10, fazer sub-3 maratona. Né? Ele fez endoscopia, pedi colonoscopia, a gente investigou bastante possibilidades aí no sentido de possível fator e por isso que eu contextualizei. De repente, uma alteração de permeabilidade, favorecendo mais sangramento. Eu cogitei alguma coisa nesse sentido. Por isso que eu falei olha, eu preciso entender de fato o diagnóstico de TEP, se é TEP, né? Ninguém me mandou nenhum exame, nada, no menor que 500, e pós-viagem de 3.000. Pesquisou traço falcêmico nele, Francis? Pesquisei, professor, pesquisei. Não tem. Né? Não tem traço falcêmico. Para ter uma ideia, não tem. Ele tinha uma microcitose, né? Borderline, né? 80, 96 estava ali, 78, 79, né? E eu perguntei para ele, mas, pô, você não tinha abordado aí de uma hemoglobina baixa? Ele, não, ninguém nunca tinha pedido, ninguém, né, tinha discutido isso aqui comigo. Né? Eu falei, pô, mas isso aí vem um tempo, ferritina muito baixa, né, casa de 40. Aí eu sugeri para ele fazer ele fez um ferro endovenoso. Né? Eu digo ferro endovenoso porque hoje em dia, na moda do soro, a gente precisa tomar cuidado. Né? Então eu sugeri para ele fazer, ele fez o ferro inject, na verdade, né? E a gente buscou, né, na verdade, uma normalização do volume corpuscular médio, né, e sempre fazendo follow-up aí, principalmente alguns indicadores de coagulopatia. Né? E o que nos chamou a atenção, com esse ajuste dessa hemoglobina, ele teve uma performance otimizada. Né? E foi até estranho, porque a resposta foi muito rápida. Né? Eu não sei se teve até um efeito nocebo aí, vamos falar essa maneira, né? Mas eu me pego numa situação muito desafiadora, e tipo, né, por mais que ele tenha deixado passar por algum tempo aí essa situação, esse perfil metabólico, não pelo déficit de ingestão, sim pela a demanda metabólica exacerbada, seja de treino, essas coisas. Então, a composição corporal dele é muito, né, muito limitada, vou descrever dessa maneira, né? Então, eu falei, pô, mas é estranho, né? Você sustentar a anticoagulação por um diagnóstico prévio que, né, a gente, teoricamente, não teve como confirmar. Todos os exames que eu tomei cuidado de pedir para ele, né, vieram todos dentro da normalidade, e o que me chamou a atenção foi isso. Ele foi para Berlim, fez 2,45 ano passado, para vocês terem uma ideia, tem o desafio do Rio, ele fez a meia maratona e maratona, né, no dia seguinte, né? Então ele está habituado a essa rotina, né? Mas o que me chamou a atenção foi isso. Foi um dedímero pré-viagem dentro da normalidade e pós-viagem elevado, né? E esse declínio da hemoglobina, né? Então, diferente disso que eu falei, pô, será que de repente a gente não tem um outro cuidado agora com os pacientes anticoagulados? A gente tem que prestar atenção também nessa perda sanguínea pelo trato digestório, né? Será que faz sentido ficar pesquisando serotipo nas fezes, né? E é esse desafio. Agora, cogitar tirá-lo do treino, dessa demanda, né? Eu acho que, na verdade, é um desafio, é quase proibitivo para a gente que gosta de estudar a área, né? Eu imagino
historicamente, vocês aí no passado, quando tinha o diagnóstico de cardiopatia hipertrófica, né, que vocês estavam citando, e de repente eram sugeridos, né, de maneira quase que consensual, o bed rest, né, e hoje a gente entende essa evolução. Né? Então, no caso que eu estou assim, de maneira atenta, acompanhando, eu gostaria de compartilhar com vocês, porque pô, aí a gente tem pessoas que atuam especificamente, né, com esse expertise. Eu não sei se falhou, se não. O Franz, a B12 dele estava normal? B12 normal? B12 normal, professor. A B12 normal, né? endoscopia normal. Não tinha gastrite de ânto, nada. Normal. Não tinha. Ele não é vegano. Tá, plaquetas normal, Franz? Tá difícil. Não. Eu mandei para ele um link para ele participar, né, que seria interessante no pico de atividade, né, de eu não sei aqueles triglicerídeos de 45 por E de 50, tá? As gliconeogênese mesmo, né? Mas no contexto de vitaminas, né? Eu gosto de aprofundar um pouco nisso aí. Né? No contexto, pô, realmente, você está alterando aí a permeabilidade, né? A gente publicou um artigo uns anos anteriores aí sobre o GI distress, né, associado ao exercício. E, enfim. Né? Hemoglobinúria foi também, Franz, pesquisada? Foi, professor. Foi pesquisada. Ou seja, essa anticoagulação dele, o meu raciocínio foi esse. Sangra para tudo quanto é lado. É isso aí, é possível. Possível. A idade dele, Franz? Tem 32. É jovem. Nossa, Ele chama Adelar, um cara diferenciado. O senhor sabe que a única coisa que me chama a atenção, professor, ele é ruivo. Essa é a única coisa, sabe, de dictoscopia que eu falo, pô, né? Mas ele tem um perfil de paciente de endurance. Eu acho que eu estou levando duro aqui em espanhol, inglês e português agora. Enquanto a pena, viu? Eu tenho que sair. Mas excelente discussão. Obrigado aí Ah, joia. pela oportunidade. Beleza, boa viagem para você aí, bom embarque. Boa viagem, tranquilidade. Não quero muita turbulência à noite. Você poder Depois dormir. a gravação. Obrigado. Nossa, a discussão é boa essa. Eu queria perguntar uma coisa, Bruno, diga se eu estou errado. Você colocou no quadro, principalmente inicial ali, dos scores, se eu tenho alguém que é hipertenso e diabético, ele já é um candidato, já tem um risco ao uso da anticoagulação? É isso mesmo, né? É isso aí, já é candidato. Esse score pelo menos essa parte do diabetes e hipertensão, foram as coisas que não mexeram no score original. Você soma 2 pontos, você já ganha de coagulação. Isso aí foi feito retrospectivo, baseado em parte do AFIRME, que já está bem, tem 18 anos, eu acho. Depois o pessoal revisou em cima disso. E isso aí tem se mantendo, tem vencido, vamos dizer assim, as eras, né? Tem um monte de score que entra e sai, mas isso aí tem mantido. Entendi. Porque eu estou te falando isso até pelo nosso público aqui no geral, porque ou trabalham, por exemplo, com quem treina, ou para gente que é médico, ou das outras áreas, vai se deparar com situações desse tipo e assim, acende-se um sinal de alerta de que estaríamos com uma situação de risco com alguém que está treinando, né? E até colocando que o Serafim colocou, né? Nem é do atleta profissional, mas é o recreativo que está com o calendário de provas do ano aí completamente marcado, né? E nós vamos nos deparar, isso vai estar muito próximo da gente. E com o passar do tempo, com mais idades ainda, ou seja, mais vai se mexer nesse score e a chance da gente pegar alguém que não está com
o protocolo adequado, ou não está usando alguma coisa, a chance é maior de a gente pegar esse tipo de público. Tem uma coisa bem legal, tem um estudo, vou filosofar um segundo, mas prometo que vou ser rápido, chamado Black Barbershop Trial. Não sei se vocês viram isso, que eles compararam um controle de pressão feito pelo médico, nos Estados Unidos, por um controle de pressão adaptado num esquema na barbearia, em barbearias com o barbeiro orientando, tinha um farmacêutico do lado para fazer uma dosagem de stat lá, de bioquímica simples lá, e com um bloquinho de passo a passo orientando a forma de tomar orientando basicamente como tratar a hipertensão. E a taxa de controle de pressão arterial foi muito mais alta com o barbeiro orientando do que com o médico. Isso aí parece uma coisa engraçada, mas você chama a atenção que, assim, quando a pessoa, você chamou a atenção do pessoal que está perto, cuidando disso, quando você tem uma relação de confiança com a pessoa e alguém de confiança identifica esse problema, você tem uma chance muito maior de adesão. Então, isso é uma coisa legal. Quando se o público que vocês estiverem trabalhando, mesmo que se não for o cardiologista do paciente ou o endócrino do paciente, se é uma pessoa com quem você tem uma relação forte, vale a pena chamar atenção para conversar com quem estiver cuidando dessa parte, porque essa relação de confiança às vezes vale muito mais até do que a posição hierárquica no tratamento do paciente. Isso é uma coisa importante chamar atenção. Perfeito. Uau, tanto de informação. Então, ou seja, e a outra coisa, é o contrário. Por exemplo, eu estava conversando com o pessoal de esporte de aventura, um evento que vai ter no segundo semestre, isso aqui na Mantiqueira, na Serra da Mantiqueira, aqui em Camanducaia. E assim, fala-se muito dos esportes, que inclusive você colocou do risco, né? Andar a cavalo, moto, bicicleta em trilha, saltos, escalada, e aí vai, né? Seria interessante que se a gente eles fizessem ao contrário. Primeiro, deixa eu saber, você toma medicação, você toma anticoagulante, você entendeu? Esse tipo de alerta, esse tipo de indicador para quem não é da área, que para a gente sempre vai falar, ó, cuidado para você que vai para o esporte de aventura, vai para tal coisa, cuidado com isso, 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 isso. A outra é o contrário, quer dizer, ter o registro de tudo isso para que essa experiência não seja danosa em algum desfecho. É disso também que nós estamos falando, quer dizer, vale a pena a gente apostar ou trabalhar na cultura disso, né, desse tipo de educação? Bom, eu me curvo a experiência de vocês, que trabalham com esporte, mas o que eu acho que a gente é muito carente é dado. Vou fazer uma brincadeira aqui bem leve. Se a gente pegasse todo esse pessoal, não sei nem se ainda tem, quando eu era criança tinha muito aluguel de cavalo lá em São Lourenço, quando eu ia com meus pais, a gente ficava passeando a cavalo lá. Não sei nem se pode hoje isso ou se ainda faz. Mas assim, se tivesse se alguém, sociedade, Socesp da época, não, Socesp não, que lá São Lourenço é Minas. Mas assim, algum grupo que tivesse interessado, nesses lugares onde a coisa já acontece, de só conseguir alguma documentação do que acontece. Por exemplo, antes mesmo de fazer uma intervenção, de repente o cara perguntasse, olha, você se incomoda de pedir para a pessoa anotar os remédios que toma aqui, tudo isso. A gente já teria hoje um banco de dados interessante para poder dizer assim, olha, apesar de eu achar isso, apesar da diretriz americana achar isso, aqui no Brasil, andar a cavalo, por exemplo, com o anticoagulante não faz diferença. Tem um monte de gente usando aí, sei lá, não sei o que o Ozempic faz nesses pacientes, entendeu? Acho que a gente está carente de dados. Então, qualquer coisa eu acho que intervenção é importante com o que a gente já tem, mas qualquer fonte de dados que a gente tiver e conseguir tabular, isso vale ouro em pouco tempo. Um ano de dado, por mais raro que seja, vale ouro. Isso seria interessante, né, Bruno? Dada que, como você começou a sua exposição, como a gente tem a popularidade de exercício físico, acho que as redes sociais também impulsionaram muito isso. Hoje você tem maratonas, meia maratonas na grande cidade, juntando dezenas de milhares de pessoas, às vezes 12, 13 mil pessoas. Uma corrida. Se o cara, na hora de se inscrever, né, se a gente tivesse essa possibilidade de ter isso aí, ó, se inscreve aqui, do mesmo, você quer saber quantos homens, qual a faixa etária da pessoa,
qual remédio você usa? Acho que a gente já teria daria para enriquecer muito isso, né? A gente está tentando fazer isso. Agora saiu em 31 de março, saiu o movimento Corrida Segura, que é a brasileira, né, de medicina esportiva está fazendo para poder avaliar isso, né? Porque em geral eles pedem um atestado, ou você bota lá assumo minha responsabilidade. Não há a preocupação, ela é mais jurídica do que científica, entendeu? Nesses grandes eventos. E aí, para querer minimizar os eventos que fazem parte, né? Eles agora estamos querendo fazer a história da corrida segura. Talvez seja um caminho, tá? É uma das coisas que está prevista nisso. Mas eu acho que esses eventos que têm grande popularidade podiam ser um caminho muito bom para a gente coletar esses dados. Pronto, boa ideia, mas eu acho que isso poderia ser feito por classes de medicamentos. Performance e classes de medicamentos. Isso aí seria fundamental. A gente fala muito do beta-bloqueador, o Bruno citou na aula dele a questão do beta-bloqueador. Em alguns esportes, beta-bloqueador é proibido. No tiro, flecha, mobilismo. Mas eu tive um problema de orientação, falta de orientação de alguém. E eu tenho um atleta com glaucoma que usa um beta-bloqueador ocular, oftálmico, e foi pego no doping. E foi um escândalo. E eu tinha a UTD, eu tinha autorização de uso terapêutico e não precisava. No futebol, na época eu fiz a consulta, no futebol não é necessário, porque isso, aliás, o cara vai piorar a sua performance. Mas às vezes você bota um cara na esteira que está beta-bloqueado e a frequência dele vai lá para cima. Mas está beta-bloqueado. Esse cara não está beta-bloqueado. Aí você bota um cara beta-bloqueado que realmente está beta-bloqueado. Você não consegue aumentar a frequência dele. Se a gente fizer essa questão da queda da performance nesses indivíduos por classe de medicamentos, que é o bloqueador da ECA, o BRA, bloqueador de cálcio, alfa-bloqueador, enfim, separar isso tudo, vai ser ótimo, vai acabar muito com esse mistério. Não pode isso, não pode aquilo. Acho que vai liberar mais esses indivíduos para fazer uma atividade mais segura, acharem que estão mais seguros. Eles sempre perguntam, quando vão para a altitude, eu preciso aumentar o meu remédio da pressão? Ele te pergunta isso. Sim, precisa aumentar, porque lá a pressão vai subir um pouco mais. Quando você sai do Rio de Janeiro e vai para São Paulo, você começa a sentir dor de cabeça. Quando você sai do Rio de Janeiro e vai para Teresópolis, não está Vitória, começa a sentir dor de cabeça. E lá na altitude, a gente usa desses indivíduos que são dessas comissões, não para o atleta, mas o diurético osmótico, toma de amox, se sentem muito bem. Eu começo de amox para eles 24 horas antes e mantenho até 24 horas depois, quando ele chega aqui ao nível do mar. E o resultado é muito bom. E aí eu fui fazer um levantamento, fui estudar o ginkgo biloba, quer dizer, a sua descoberta, que veio lá do Vietnã. O que aconteceu com o ginkgo biloba? Todas as plantas lá no Vietnã, o americano jogava bomba, morria tudo, mas tinha uma que não morria. Conseguia irrigar aquelas folhas e as folhas ficavam bonitas. E ali surgiu, então, o ginkgo biloba. E a gente usa isso para fazer irrigação cerebral melhorando. Não sei, mas a gente usa um antiemético também para esses indivíduos. E se sente muito bem. Essa é a minha cesta básica para os indivíduos, meus pacientes que vão para a altitude. Beleza. Bom, alguma dúvida a mais? Ó, já são 20h40, né? Nossa, riquíssimo o debate aqui. Caramba, acho que temos bastante coisa para falar e assim, e do ponto de vista prático, né? Acho que é sempre bom a gente colocar. Alguma colocação mais, senhores, da mesa de discussão? Eu só agradecer mais uma vez aí o convite e a colaboração de todos. Estou sempre aprendendo aqui. Agradeço a vocês compartilharem o conhecimento de vocês. E aí, com essa última fala do professor Serafim, na altitude, o que você faz com anticoagulação? Indivíduo anticoagulado? Depende do que ele vai fazer lá, não é normal, bro. A coagulação dele não muda nada. Não muda nada. Agora, se ele vai fazer muito mais difícil, subir, não sei o quê, fazer isso, fazer aquilo, aí você tem que compartilhar com ele. Ó, se você cair lá de cima,
bater com o joelho, fazer uma hemartrose lá em cima, na montanha, não vão conseguir descer contigo. Tua perna vai ficar gelada e você vai acabar perdendo a perna. Essas orientações você tem que dar. Geralmente cai longe de hospital, né? Não dá tempo de chegar. É um risco. É um risco, né? Não dá tempo de chegar. Eu tenho um aqui anticoagulado que ele faz trilha. Mas é um cara altamente treinado. Ele fez essa trilha toda no Rio de Janeiro, foi precursor dessa trilha, desmatou, fez isso, fez aquilo. Ele é coronariopata, tem fibrilação atrial. Então, o cara usa antiagregante, usa anticoagulante. Está muito bem, obrigado. E se tirar ele dessa caminhada, ele morre no dia seguinte. Esse é a pergunta do Roberto. Exatamente. Bom, então vamos para as nossas considerações finais. Bom, primeiro eu vou aqui falar rapidinho, depois passar para o Roberto, só para dirigir aqui o fechamento. Queria muito agradecer a presença de vocês, um nível altíssimo, uma discussão sensacional, né? Eu acho que depois dá para a gente explorar muito esse assunto, pensar de um outro jeito, numa mesa, e depois colocar de outro modo, mas é um assunto de dia a dia que não pode ser deixado de lado. E eu fico muito feliz da gente conseguir ter desenvolvido isso aqui, né? Então, obrigado, Bruno, obrigado, Serafim, Fábio, mas vou passar aqui para o Roberto dirigir os trabalhos aqui finais. E obrigado a todos vocês que participaram. Eu que agradeço também aí a participação com vocês, aprendi muito, feliz, e um beijo no coração de todos aí. Aí, obrigado, Pablo, por compartilhar. Eu acho que foi uma reunião bastante interessante, agregou bastante informação e traz diretrizes para que o colega saiba orientar, conduzir adequadamente esses pacientes aí, esses atletas. Então, agradeço aí novamente Bruno, Serafim e o Fábio pela presença. Agradecer a Adriana Denise e IEP aqui do Hospital 9 de Julho pela colaboração, participação nesse evento. Muito obrigado a todos aí. Uma boa noite para vocês. Valeu, obrigado, gente. Boa noite para vocês. Bom feriado. Boa noite a todos aí. Bom feriado. Aproveitem. Falou, abração para todo mundo. Aproveitem. Bom dia de trabalho, que a gente trabalha mais nesse dia do que nunca, né? Mas É isso aí. bom feriado aí. Ok. Um abraço para vocês. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.